Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa 8ª aula de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, 4ª etapa. Hoje, nós iremos falar do seguinte tema: participação e sociedade, a carta do leitor. Participação e sociedade. A vida social é uma característica marcante dos grupos humanos, inicialmente inseridos na família, onde aprende as primeiras regras de socialização. Os indivíduos participam de inúmeros outros grupos ao longo da vida. Muitos desses grupos, como associações de bairro, cooperativas ou sindicatos, permitem que seus integrantes se organizem em torno de interesses comuns e, dessa maneira, lutem por seus direitos. Ao longo desta aula, nós iremos perceber que a participação social não se restringe apenas à escolha dos representantes por meio do voto, mas que o engajamento em grupos sociais também garanta aos cidadãos o pleno exercício de cidadania. Participação e sociedade. A Constituição Federal, promulgada em 1988, trouxe algo novo e importante para os brasileiros. Naquele momento de reabertura política, a garantia de direitos universais, a participação e a corresponsabilidade da população na formulação de políticas públicas. Foi por causa dessas características que ela foi chamada de Constituição Cidadã. É possível dizer que todas as políticas públicas interferem no meio ambiente e, consequentemente, na vida das pessoas. Quer dizer, quando se decide arborizar uma rua ou planejar um novo loteamento na cidade, construir um hospital ou uma usina, além de todos os efeitos imediatos para a população, como mais moradias, saúde ou empregos. As decisões tomadas também terão consequências ambientais que irão afetar no modo de vida da população. Embora a publicação da Constituição já garantisse a participação da sociedade na tomada de decisões sobre questões públicas como estas, era preciso ainda dar condições para que as pessoas pudessem compreender como atuar nessas situações. E para dar ferramentas para a população agir nesse sentido, os órgãos responsáveis por desenvolver ações de educação ambiental foram incentivando a atuar, inserindo questões ambientais nas discussões sobre políticas públicas em geral. Assim, a educação ambiental poderia deixar de ter uma atuação mais pontual, com ações lúdicas e que abordassem apenas a relação do homem com a natureza. Para atuar com todas as áreas, como nas políticas públicas de habitação, saúde ou licenciamento, e criar condições para que a população pudesse compreender seus direitos, responsabilidade e ter consciência sobre os efeitos das relações entre as pessoas em sociedade e desta com a natureza. Ou seja, compreender que os modelos de sociedade têm reflexo no meio ambiente em que vivemos. Vamos falar da carta do leitor. A carta do leitor é um tipo de carta, gênero epistolar, vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. É um espaço reservado onde as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta.
comentários de pessoas, certo? Ou, melhor dizendo, de seus leitores. É um importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Deste modo, devemos lembrar que a carta do leitor possui um remetente, emissor ou locutor, e destinatário, receptor ou interlocutor. Além de ser publicada, ela passa pela equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá possíveis erros. Por esse motivo, não exige um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e espaço destinado para esse fim, determinado pelo meio de comunicação. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção de veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou somente trechos relevantes. Características. As principais características da carta do leitor são textos breves e escrita em primeira pessoa, temas atuais e de caráter subjetivo, linguagem simples, clara e objetiva, presença de destinatário e remetente, texto expositivo e argumentativo. Estrutura. Como fazer uma carta do leitor? Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, devem apresentar alguns elementos estruturais. Vocativo. Aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de local e data, chamado de cabeçalho. Introdução. É um pequeno trecho que aborda o assunto e será apresentado e explorado pelo leitor. Desenvolvimento. O desenvolvimento da argumentação do leitor sobre sua ideia central. Conclusão. O leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão sobre o assunto abordado. Despedida. Representa as saudações finais do leitor. Por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços e etc. Assinatura. O leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla. Por exemplo, Afonso Miguel, aparece letra A, ponto, M, ponto final. Exemplos. Para compreender melhor o conceito de carta do leitor, esse exemplo apresenta uma linguagem formal. São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais em que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante e explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais instantâneas. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção. José Filho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte. Olá, equipe do Esporte Interativo. Quero, em primeiro lugar, agradecer à revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos leitores, pois aqui nossa opinião são ouvidas e atendidas. Venho aqui parabenizar a equipe do Esporte Interativo pela cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, porque foi o único canal que teve parte de tudo, enviando correspondentes para a França e Barcelona. Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de especulações,
mais eficiente equipe do esporte interativo. Obteve informações privilegiadas para seus telespectadores. Apesar da matéria sobre a transferência do Neymar ter sido um sucesso e da competente cobertura de campeonatos internacionais, surgiu a participação mais frequente de toda a entidade do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, pois, ultimamente, vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto. Acredito que, com isso, vai duplicar sua audiência. Obrigado pela melhor cobertura do futebol mundial. Francisco Ayrton Lopes Borges, São Gonçalo do Amarante, Ceará. Esse texto é um texto da escola João Moreira Barroso Borges, Francisco Ayrton Lopes, 8º ano, 2017, professor Maurício Araújo. Diante do que foi exposto no texto, o desafio é a seguinte pergunta: qual a finalidade do texto em estudo? Qual é a finalidade desse texto? Você pode reler o texto novamente e estar respondendo como desafio qual é a finalidade desse texto para... Ok? Desafio foi lançado, aguardo a resposta de todos. Desde já, agradeço a você pela atenção, fique com Deus, até a nossa próxima aula online. Caso tenha dúvida, caso ficou com dúvidas, aqui está o número que você pode estar mandando mensagem, entrando em contato e tirando todas as dúvidas. Grande abraço!